Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 13, versículos 1 a 27. Assim diz a palavra de Deus. Assim me disse o Senhor: vai e compra para ti um cinto de linho e coloque-o sobre os teus lombos, e não o coloque em água. Então eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei sobre os meus lombos. E a palavra do Senhor veio até mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, que está sobre os teus lombos, levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o lá em um buraco da rocha. Então eu fui e o escondi próximo ao Eufrates, como o Senhor me ordenou. E aconteceu que depois de muitos dias que o Senhor disse para mim: levanta-te e vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei esconder ali. Então eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde eu o tinha escondido. E eis que o cinto estava desfigurado, para nenhuma utilidade ele era proveitoso. Então a palavra do Senhor veio até mim, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo irei eu desfigurar o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo malvado que se recusa a ouvir minhas palavras, que anda na imaginação do seu coração e anda após outros deuses para servi-los e para adorá-los, serão precisamente como este cinto, que para nada presta. Pois como o cinto se adere aos lombos de um homem, assim eu fiz aderir a mim a casa inteira de Israel e a casa inteira de Judá, diz o Senhor, para que eles pudessem ser para mim por um povo, e por um nome, e por um louvor, e por uma glória. Porém, eles não deram ouvidos. Portanto, tu lhes falarás esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel, toda a garrafa será preenchida com vinho. E eles te dirão: não sabemos nós certamente que toda a garrafa será preenchida com vinho? Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, e os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. E eu os arremessarei violentamente um contra o outro, até os pais e os filhos juntamente, diz o Senhor. E não terei piedade, nem pouparei, nem terei misericórdia, porém os destruirei. Escutai e dai ouvido, não sejais orgulhosos, pois o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes de vossos pés tropeçarem sobre os montes escuros, e antes que ao procurar por luz, ele a transforme em sombra de morte e a torne em densa escuridão. Porém, se vós não ouvirdes isto, minha alma irá chorar em esconderijos por causa do vosso orgulho. O meu olho chorará dolorosamente e se desfará em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos, assentai, pois vossos principados irão vir abaixo, até a coroa de vossa glória. As cidades do sul serão trancadas e ninguém as abrirá. Todo Judá será levado cativo, sim, ele será inteiramente levado cativo. Erguei vossos olhos e observai, aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, teu lindo rebanho? O que tu dirás quando ele vier te punir? Pois tu mesmo os ensinaste a ser capitães e chefes sobre ti. Não te tomarão as tristezas, como uma mulher em trabalho de parto? E se tu disseres em teu coração: por que razão vêm estas coisas sobre mim? Por causa da imensidão de tua iniquidade são as tuas saias expostas e teus calcanhares desnudados. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podeis vós também fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal.
Portanto, eu os espalharei como o restolho que perece pelo vento do deserto. Este é o teu quinhão, a porção que te é medida por mim, diz o Senhor, porque tu esqueceste de mim e confiaste em falsidade. Portanto, descobrirei as tuas saias até a tua face, para que a tua vergonha possa surgir. Eu vi os teus adultérios e os teus relinchos, a luxúria da tua prostituição e tuas abominações sobre as colinas nos campos. Ai de ti, ó Jerusalém, não te purificarás? Quando será isto? Oremos. Senhor, nosso misericordioso Deus, nosso soberano Senhor, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, nós te damos muitas graças porque estamos aqui reunidos neste lindo dia para, como um só corpo, publicamente cultuarmos o teu glorioso nome. Não há dom, não há dádiva maior do que esta nos concedida em Cristo Jesus. Nós, desde já, confessamos que nós necessitamos da sua presença, nós necessitamos da plenitude do teu Espírito Santo, porque só o Senhor pode proclamar a sua palavra com verdade e fidelidade, porque só o Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, pode abrir mentes, olhos, ouvidos e corações para que todos recebam a sua palavra com fé legítima, segundo um coração regenerado. Só o Senhor pode suscitar louvor dos nossos lábios. Só o Senhor pode suscitar vida em meio à morte, em delitos e transgressões. Por isso nós pedimos para que o Senhor se faça no meio de nosso povo, Senhor. Nós suplicamos por misericórdia, nós suplicamos pela sua presença, nós suplicamos pela sua graça em Cristo Jesus. É isso que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Jeremias foi o profeta da geração que foi para o exílio na Babilônia. A sua mensagem era urgentíssima. Era uma questão de vida ou morte. Ele não foi enviado apenas para condenar o povo. O seu ministério, no início, era do último chamado antes da catástrofe. O tempo era curto, as medidas a serem tomadas eram desesperadamente imediatas, imperiosas. Mas ainda havia chance de evitar o pior. A ira de Deus despontava no horizonte, terrível, a tempestade se formava. A calamidade pairava por sobre as cabeças de pessoas vivendo despreocupadamente, autoindulgentes. E Jeremias foi enviado justamente para pregar a essa geração. Porque Deus é misericordioso. Ele lida com o homem caído de todas as formas possíveis, chamando-os à razão, chamando-os ao arrependimento. Mas, escurecida pelo pecado, a consciência humana perdeu a clareza. E é justamente para lidar com o homem caído, morto em delitos e transgressões, que Deus envia os seus profetas, para ensinar verdades profundas e vitais, em que está em jogo a vida ou a morte, vida ou morte eternas. E Deus usa de imagens, de símiles, de comparações, parábolas, não somente de palavras diretas, para ensinar esse homem pecador, que desesperadamente precisa da palavra de Deus. E é isso que Jeremias faz na passagem de hoje, segundo a ordem de Deus, versículo 1. Assim me disse o Senhor, vai e compra para ti um cinto de linho e coloque-o sobre os teus lombos e não o coloque em água. Jeremias, ele deveria comprar um cinto de linho e não poderia lavá-lo. Ele deveria usar essa peça sem que essa peça encostasse em água. Jeremias obedeceu, versículo 2. Então eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei sobre os meus lombos. Os profetas eram enviados para entregar a palavra de Deus por meio da fala.
Mas esse não era o único meio de comunicação das verdades de Deus. Não era incomum que as próprias vidas dos profetas fossem também em si uma mensagem. Em contraste com a vida de Jeremias, nós podemos ter o exemplo de Oséias. Oséias foi ordenado por Deus a se casar com uma prostituta, para dizer como o povo de Deus, retratado aqui como a noiva do Senhor, havia adulterado, seguindo após outros deuses, deuses das nações, ídolos de madeira, ouro, que de nada serviam. É claro que Deus não havia ordenado a Oséias que ele entrasse num prostíbulo e tomasse de lá uma esposa. Deus havia simplesmente ordenado que Oséias se casasse. A degradação do povo de Israel, a idolatria estava tão disseminada que qualquer mulher que Oséias escolhesse seria considerado uma adúltera, segundo os padrões da antiga aliança. Em contraste, o profeta Jeremias, ele foi proibido de se casar. Deus ordenou para Jeremias que ele não se casasse. Porque se ele se casasse, seria apenas para ver a sua família destruída por exércitos inimigos impiedosos. O juízo pairava no horizonte. Se Jeremias adquirisse uma esposa, tivesse filhos, seria para vê-los esmagados pelas botas dos soldados inimigos. E nós estamos aqui diante de outra mensagem profética, entregue de maneira simbólica, como um sinal. Jeremias deveria comprar uma peça de linho, um cinto de linho, para ser mais exato, e essa era uma peça de roupa íntima, era para ser usado debaixo das roupas mais exteriores. E por ser de fibra natural, era uma peça cara. É claro que na época não existia fibras que não fossem naturais, mas a peça de linho era uma peça cara. Jeremias deveria usá-lo uma vez, não poderia lavá-lo, tomando cuidado para não encostá-lo na água, para não danificar a peça. E após o uso, Jeremias deveria enterrar este cinto perto do rio Eufrates. E o que isso significa? A explicação nos é dada. Assim como o cinto estava apegado aos lombos de Jeremias, Judá estava apegado a Deus. E isto conota um relacionamento íntimo, pactual entre Deus e o povo. Assim como o cinto está nos lombos de uma pessoa, o povo de Judá, o povo de Israel, estava apegado a Deus em um relacionamento íntimo, pactual. Versículos 3 a 7. E a palavra do Senhor veio até mim pela segunda vez, dizendo: Toma o cinto que compraste, que está sobre os teus lombos. Levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o lá em um buraco da rocha. Então eu fui e o escondi próximo ao Eufrates, como o Senhor me ordenou. E aconteceu que depois de muitos dias que o Senhor disse para mim: Levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei esconder ali. Então eu fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde eu o tinha escondido. E eis que o cinto estava desfigurado, para nenhuma utilidade ele era proveitoso. Jeremias deveria enterrar o cinto e depois de muitos dias, segundo a ordem de Deus, ele deveria desenterrá-lo. E quando ele fez isso, eis que o cinto estava desfigurado. Literalmente, a palavra no hebraico significa apodrecido, arruinado, destruído. Imaginem vocês, o cinto era de linho. Linho é uma fibra natural. Em contato com a umidade, em contato com a terra, o cinto estava completamente apodrecido. Não é difícil de imaginar esta cena. O cinto estava completamente sujo, apodrecido de maneira irrecuperável. Não era mais possível usá-lo.
Talvez nem desse mais para identificá-lo como um cinto. Ele estava completamente arruinado, apodrecido. O significado é direto. É que Judá, criado para a glória e para o esplendor do Senhor entre as nações, havia se corrompido a tal ponto pelo pecado, autossuficiência e idolatria mundana, que havia estragado, tal como o cinto de linho, irreconhecível, apodrecido. Ao invés de viverem pela palavra de Deus, aderir a Deus como o cinto adere ao lombo de um homem, o povo se desviou, cada um andando conforme o seu próprio coração. A razão do apodrecimento do povo, a razão da perda da utilidade, a razão da perda dessa união íntima que havia com Deus, é que cada um, cada homem, cada mulher havia se desviado andando conforme o seu próprio coração. E é como hoje, porque se ensina em muitas igrejas que Deus aceita todas as coisas desde que você faça conforme o seu coração. Que conselho ruim! Porque é precisamente isso que levou a nação de Judá à ruína. É porque cada homem, cada mulher, ao invés de aderir a Deus, ao invés de viverem pela palavra objetiva, exterior de Deus, aderiram à vontade dos seus próprios corações. Por isso, o juízo de Deus estava para ser derramado sobre todo o povo. Versículos 8 a 11. Então a palavra do Senhor veio até mim, dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo irei eu desfigurar o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo malvado que se recusa a ouvir minhas palavras, que anda na imaginação do seu coração e anda após outros deuses para servi-los e para adorá-los, serão precisamente como este cinto, que para nada presta. Pois como o cinto se adere aos lombos de um homem, assim eu fiz aderir-se a mim, a casa inteira de Israel e a casa inteira de Judá, diz o Senhor, para que eles pudessem ser para mim por um povo, e por um nome, e por um louvor, e por uma glória. Porém, eles não deram ouvidos. É porque Deus havia feito aderir a ele todo o povo de Israel. Que Deus estava se dirigindo ao seu povo. Ouçam-me, arrependam-se. Mas o povo não quis dar ouvidos. O povo rompeu essa relação pactual, íntima, retratada pelo cinto aderido ao lombo, que o povo havia se estragado, se corrompido. E a ira de Deus estava para ser derramada. E a ira de Deus é frequentemente retratada como recipientes cheios de vinho. Jeremias deveria anunciar a palavra de juízo, versículos 12 a 14. Portanto, tu lhes falarás esta palavra. Assim diz o Senhor Deus de Israel: toda a garrafa será preenchida com vinho. Deus, com essa linguagem, está dizendo: a minha ira, a taça da minha ira está para ser derramada. Mas o povo é cínico. O povo responde com ainda mais dureza de coração. Ao ouvir a palavra de que toda a garrafa será preenchida com vinho, Deus já diz a Jeremias qual será a resposta do povo. Uma resposta cínica. Ainda no versículo 12. Não sabemos nós certamente que toda a garrafa será preenchida com vinho? Não é óbvio que toda a garrafa é preenchida com vinho? Isso que você está falando não faz sentido nenhum. Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém.
E eu os arremessarei violentamente um contra o outro, até os pais e os filhos juntamente, diz o Senhor. E não terei piedade, nem pouparei, nem terei misericórdia, porém eu os destruirei. Deus estava avisando o povo de que ele encheria todas as pessoas, até mesmo os líderes políticos e religiosos, com vinho. E eles ficariam embriagados. Como bêbados, eles iriam cambalear, tropeçar e em seguida se voltariam uns contra os outros. O aviso é urgente, mas ainda dava tempo. Versículos 15 e 16. Escutai, dai ouvido, não sejam orgulhosos, pois o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, antes de vossos pés tropeçarem sobre os montes escuros, e antes que ao procurar por luz, ele a transforme em sombra de morte e a torne em densa escuridão. Arrependam-se, ouçam, não pereçam, não sejam orgulhosos, pois foi Deus que falou. Deem glórias a Deus, o vosso Deus. Antes que venha a escuridão, antes que os vossos pés tropecem sobre os montes escuros, antes que vocês procurem por luz e nunca mais a encontrem, antes que Deus os mergulhe em densas trevas. Porque de Deus não se zomba. Foi o Senhor que falou, a ameaça não é vazia. Deem glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, antes que todo raio de luz lhe seja tirada. Arrependam-se. Versículo 17. Porém, se vós não ouvirdes isto, minha alma irá chorar em esconderijos por causa do vosso orgulho. O meu olho chorará dolorosamente e se desfará em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Aqui está expresso, talvez uma das mais belas passagens de toda a Bíblia, o sentimento de Deus diante da obstinação do seu povo, diante desse pecado incurável, diante do orgulho, da presunção que conduz todas as pessoas à ruína. Deus chora em esconderijos por causa do orgulho do seu povo. O olho de Deus chora dolorosamente, se desfaz em lágrimas por causa da recusa final ao arrependimento de ouvir a palavra do Senhor. Deus se desfaz em lágrima ao derramar o seu justo juízo sobre o seu povo mau. Minha alma irá chorar em esconderijos por causa do vosso orgulho. O meu olho chorará dolorosamente e se desfará em lágrimas. Por isso, Deus, ele insiste, ele apela ao povo, ele apela aos líderes do povo. Os reis deveriam ser pastores que guiam seu povo, o povo de Deus, como ovelhas em direção a Deus. Deus se volta ao rei e à rainha, versículos 18 a 20. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos, assentai, pois vossos principados irão vir abaixo até a coroa de vossa glória. O poder que vocês têm não os salvarão. A riqueza que vocês possuem, o status, não os livrarão do juízo que está por vir. Humilhai-vos. As cidades não vão proteger vocês, os muros não vão livrá-los do juízo que virá. As cidades do sul serão trancadas e ninguém as abrirá. Todo Judá será levado cativo. Sim, ele será inteiramente levado cativo. Erguei vossos olhos, observai aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado? Teu lindo rebanho.
O orgulho resiste ao chamado ao arrependimento. Recusam ouvir a palavra de Deus, se apegando ao poder humano, à riqueza, aos papéis, às posições sociais, à ética humana, erguidas como fortalezas para iludir o homem de que tudo vai bem. Falsos deuses, falsas esperanças, falsas religiões. Não, você será levado cativo. Ergam os seus olhos, observem a calamidade que se aproxima no horizonte. Acordem! O rei deveria ser o pastor do rebanho para conduzi-lo a Deus, mas até mesmo ele falhou nessa missão. Cada um se desviou para o desejo vil de seu próprio coração. Assim como o povo, também o rei e o sacerdote. O rei, nessa época, provavelmente era Joaquim. Ao invés de confiar em Deus, conclamar arrependimento nacional, ele caminhou um passo a mais em direção ao precipício, cambaleando como um bêbado, conduzindo um povo que já não sabia mais para onde ia. Joaquim fez alianças político-militares contra a Babilônia, confiando no poder das nações e rejeitando Deus. E o povo seguiu Joaquim. Mas Deus estava dizendo que essas alianças seriam inúteis, nada salvaria da punição de Deus, a não ser o próprio Deus, a não ser a obediência àquilo que Deus estava dizendo para o povo fazer. Arrependam-se, deem glórias a Deus, voltem para mim, renunciem os caminhos dos seus próprios corações, se submetam à minha palavra. Só isso pode livrá-los da ira vindoura. Quando o juízo avassalador vier, as pessoas, atônitas, quase que cinicamente, vão se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Qual a razão, o motivo de tamanha catástrofe, de tão ardente ira sobre as nossas cabeças? Versículos 21 a 23. O que tu dirás quando ele, Deus, vier te punir? Pois tu mesmo os ensinaste a ser capitães e chefes sobre ti. Não te tomarão as tristezas como uma mulher de trabalho, em trabalho de parto? E se tu disseres em teu coração: por que razão vêm estas coisas sobre mim? Por que isso está acontecendo? A resposta é uma só, versículo 22. Por causa da imensidão da tua iniquidade. Por causa do número sem fim dos seus pecados. E por causa da sua obstinação em se arrepender e voltar para Deus. São as tuas saias expostas e os teus calcanhares desnudados. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Deus estava dizendo a Jeremias: calamidade cairá sobre este povo, calamidade nunca antes vista. E as pessoas vão se perguntar: por que isso está acontecendo? E a resposta é a depravação total. Pode um etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então vocês poderão fazer o bem, acostumados que estão a fazer o mal. Essa calamidade cairá sobre vocês e nada os livrará do juízo de Deus vindouro, porque vocês, assim como o etíope não pode mudar a sua pele, assim como o leopardo não pode mudar as suas manchas, vocês não podem fazer o bem, acostumados que estão em fazer o mal. Não há cura para o pecado humano. Não há cura para o orgulho humano. E aqui está um dos diagnósticos mais devastadores de Deus em relação ao homem, em relação a você. Assim como o cinto de linho apodrecido, irrecuperável, o homem está apodrecido em pecados, delitos e transgressões.
Assim como ninguém pode mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não pode mudar as suas manchas, ninguém pode fazer o bem, apenas o mal, porque vocês estão mortos em delitos e transgressões. Por isso o juízo justo de Deus. Esse é o motivo da ardente ira de Deus. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Sua perfeita justiça deve ser feita. Ele deve consumir o mal, porque ele é o sumo bem. Sua identidade é tão pura que nenhum mal pode subsistir diante dele. Mas quando ele chama o povo para o arrependimento, enviando seus profetas, enviando a sua palavra, iluminando o pecador, e diante da dureza do coração humano, da recusa do homem até o final de se arrepender, Deus chora amargamente. Copiosamente, os olhos de Deus se desfazem em choro. Essa é uma mensagem que condena a todos nós. É como outro profeta, o profeta Isaías, ele percebe a sua própria condição diante de Deus. Ai, ai de mim, porque sou pecador diante de um Deus gloriosamente santo. E não há nada que eu possa fazer para mudar esse fato. Talvez você ache que esse diagnóstico é duro demais. Talvez você ache que essas palavras são duras demais. Mas eu lhe convido a perguntar o porquê de Deus estar falando com palavras tão duras. Por que o homem não pode mais fazer o bem? Por que o homem, como um cinto de linho enterrado, está apodrecido? A palavra-chave para explicar o que aconteceu com o homem, a ponto dele não poder mais fazer o bem, a ponto dele se degradar, a tal ponto dele se tornar apodrecido, a palavra-chave está aqui no versículo 24. E essa palavra aparece em meio à afirmação de juízo de Deus, versículo 24. Portanto, eu os espalharei como restolho que perece pelo vento do deserto. Já pararam para pensar o que significa restolho? Porque o homem é comparado agora não mais ao cinto de linho. O homem agora é comparado a um restolho. O que é restolho? Restolho é a casca de algum grão. Como um cereal que perdeu o seu núcleo, tornou-se apenas uma casca. A imagem para que você entenda o que significa restolho talvez seja a do amendoim. Todo mundo já torrou amendoim, não torrou? Quando a gente torra o amendoim, a gente dá aquela esfregadinha com as duas mãos, o que acontece? O grão do amendoim é separado da casca. E é exatamente essa figura que Deus está trazendo aqui para o povo, versículo 24. Eu os espalharei como restolho que perece pelo vento do deserto. A imagem, para vocês entenderem, é de um amendoim torrado que nós esfregamos, o grão é separado da casca e o que nós fazemos? Nós assopramos. Quando nós assopramos, o que acontece com a casca? Voa. Deus está dizendo que o homem é incapaz de fazer o bem porque está tão acostumado em fazer o mal, porque ele se transformou num restolho. Ele se transformou numa casca. Casca vazia do seu conteúdo. O homem se transformou como a casca de um amendoim, que nós sopramos, e essa casca, por não estar presa ao grão, essa casca voa ao sabor do vento. Então nós temos que nos perguntar, o que fez do homem um restolho? O que o homem perdeu? Qual núcleo o homem perdeu a ponto do homem ser como uma casca vazia? O que o homem perdeu para ele não ser mais capaz de fazer o bem? A resposta é porque ele se esqueceu de Deus.
Estando sem Deus no mundo, que é a condição de todo homem nascido em Adão, o homem perdeu o núcleo da sua existência. É como uma casca que foi retirada do seu grão. O grão é Deus. É aquilo que dá substância, é aquilo que dá sentido, vida ao homem. Perdendo essa relação pactual íntima com Deus, perdendo Deus da sua vida, o homem se transformou num restolho e de nada serve. Por causa do pecado, o homem não está mais atado a Deus. Essa é a imagem do cinto de linho. Esse cinto de linho que estava no lombo de Jeremias, ele foi retirado, enterrado e apodrecido. Ou, se você preferir, assim como a casca que está no grão, essa casca perdeu o seu núcleo. Assim o homem se transformou em uma casca vazia, que é soprada para longe para nunca mais ser. A casca não serve para mais nada, a não ser queimado no fogo. Versículos 25 a 27. Este é o teu quinhão. Este é a porção que te é medida por mim, diz o Senhor. Porque tu esqueceste de mim e confiaste em falsidade. Vocês se transformaram em cascas vazias, porque vocês se esqueceram de mim. Portanto, eu descobrirei as tuas saias até a tua face, para que a tua vergonha possa surgir. Porque eu vi os teus adultérios, os teus relinchos, a luxúria da tua prostituição e as abominações sobre as colinas nos campos. Ai de ti, Jerusalém! Não te purificarás? Quando será isso? Tendo sido transformado em casca, vazia, tendo perdido o seu núcleo, o significado da sua existência, tudo aquilo que traz a vida, a fonte da justiça, a fonte da santidade que é Deus. O homem é como um grão separado do seu núcleo, uma casca. E como casca, separado de Deus, ou como um linho apodrecido, o homem não é mais capaz de fazer o bem. Ele se transformou em algo imundo. E aí a pergunta de Deus é: ai de ti, Jerusalém, quando vocês vão se purificar? Quando? Quando? A resposta a essa pergunta é nunca. Assim como o linho não pode purificar-se a si mesmo, assim como a casca não pode voltar para o grão, assim o homem separado de Deus é capaz de se purificar. A resposta para essa pergunta é nunca. Mas é por isso mesmo que, na expressão de mais profundo amor, que Deus se fez carne. Ele, como um grão, voltou para a casca. Ele, como homem, voltou para o linho apodrecido, dando expressão à sua maior tristeza. Aos olhos de Deus se desfazendo em lágrimas, Deus assumiu a carne. Ele veio em pessoa, ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para se fazer com o homem novamente, reestabelecendo essa união pactual novamente, justamente para fazer o homem viver novamente. Não é esse o significado de Emanuel, Deus conosco? Para fazer do homem de casca, de linho apodrecido, para fazer desse homem linho novíssimo, frutos preciosos. Então a resposta de Deus ao pecado incurável do homem é fazer justamente aquilo que o homem não é capaz de fazer. O homem não pode mudar a cor da sua pele, nem o animal a cor da sua pelagem, mas Deus, que é onipotente, pode tudo. É isso que está sendo proclamado aqui. A excelente notícia, o evangelho, de que aquilo que é impossível ao homem
é possível para Deus. Glórias a Deus nas alturas por isso, porque Deus venceu o pecado humano, a obstinação incurável do homem de recusar a palavra de Deus até o fim. Ele se fez carne em Jesus Cristo. E na cruz, ele venceu o poder do pecado e satisfez a ira divina perfeita e suficientemente. Toda essa mensagem duríssima que eu acabei de proclamar sobre vocês recaiu sobre a cabeça de Jesus Cristo quando ele morreu na cruz. Todas as lágrimas de Deus foram enxugadas, porque em Cristo Jesus, o povo de Deus foi redimido da morte, de modo que Deus agora canta em júbilo e alegria pelo seu povo. Porque com o sangue derramado na cruz, Jesus é a resposta para a pergunta final do versículo 27 da nossa passagem. Você não vai se purificar? Quando você vai se purificar? A resposta era nunca. Mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz. E o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz purificou o povo de Deus. Jesus redimiu. Jesus nos concedeu o único sabão capaz de remover a mancha, a mácula dos nossos pecados. Jesus, na cruz, derramando seu sangue, purificou para si, das cinzas da morte e da podridão, um povo eleito para ser a noiva gloriosa de Deus. Porque Deus é o Senhor da glória, é o Senhor da vida. E Ele veio se fazer com o homem, que de outra forma, sem Deus, não passa de casca que é soprada pelo vento. Não há amor maior do que este. Não há motivo maior do que este para que você abra os seus lábios e louve a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Porque todo o juízo duríssimo que havia sobre as nossas cabeças foi removido. Porque antes vivíamos em densa escuridão, porque caminhávamos como bêbados em direção à morte e morte eterna. Mas Deus fez raiar sobre nós a luz brilhante de Jesus Cristo, iluminando as nossas vidas. Portanto, louvemos a Deus por isso e vivamos no Evangelho de Jesus Cristo. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso magnífico Deus, gracioso e misericordioso Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos alimentou mais uma vez com a sua palavra, o pão que alimenta os nossos espíritos. Graças nós te damos por toda a boa dádiva que o Senhor nos concede no poder do teu Espírito Santo em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar em mais uma semana, que o Senhor possa nos suprir de todas as nossas necessidades segundo toda a sua providência, porque vivemos tempos difíceis. E que o Senhor possa nos guardar, porque vivemos tempos perigosos, não somente de violência física, mas por conta de todo o falso ensino que, infelizmente, tem tomado conta de muitas igrejas. Que o Senhor nos guarde da violência destes homens. E que o Senhor nos traga de volta semana que vem, para mais uma vez cultuarmos o seu nome e sermos alimentados pela sua palavra, que não é outro senão o pão da vida que é Cristo Jesus. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.